vamos tratar de diversos ângulos e aspectos de interesse para o desenvolvimento do país, sobretudo nessa nova fase, nesse novo governo. Falaremos de estradas, de todos os meios de transporte, saneamento, novas tecnologias, enfim, uma visão ampla da infraestrutura, de como ela pode se desenvolver melhor no país. A construção do futuro, inovação, BIM, o projeto que a gente lançou ano passado no ENIC de Florianópolis, que trata do que a gente está chamando a construção do futuro, uma perspectiva como vai ser a habitação daqui a 12 anos, lá para o ano de 2030. A gente vai falar muito também questão de normalização. Esse ano vai ter a revisão na norma de desempenho. Que a nossa programação está imperdível. Falaremos sobre negócios verdes, como as empresas estão se posicionando para esse novo mercado, como business, como inovação tecnológica, como acessar futuros clientes e, ao mesmo tempo, fazer um bem para nossas cidades. O ENIC é um evento de muito sucesso da CEBIC, onde nós reunimos no mesmo espaço as discussões sobre o ambiente da construção e especificamente na relação à habitação de interesse social e da indústria imobiliária. Nós vamos discutir diversos temas centrais que são de interesse dos construtores, dos incorporadores de uma forma geral. Nós vamos falar sobre projetos industriais, o tema inovação, planejamento e gestão compartilhada. O quanto essas ferramentas contribuem para o sucesso na implantação dos projetos industriais. O ENIC é o maior evento que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção faz e ele é a oportunidade que a gente tem de encontrar todos os players de todos os mercados de construção. É de interesse de todos que militam na indústria da construção. 15 a 17 de maio, na cidade do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, muito bom dia. Dentro de instantes nós daremos início aos trabalhos. Quero, por gentileza, tomar os seus assentos e certifiquem-se de que seus celulares estão no modo silencioso. Obrigado. Em nome da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, damos início ao 5º Encontro Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, na Indústria da Construção, que também está sendo transmitido ao vivo pelo canal da CEBIC no YouTube. Este evento é uma iniciativa da CEBIC, por meio da sua Comissão de Política de Relações Trabalhistas e conta com a correalização do SESI, Departamento Nacional. Queremos registrar, em nome da CEBIC e do setor da construção, nossos agradecimentos por essa parceria consolidada com o SESI, que tem proporcionado excelentes trabalhos conjuntamente. Não podemos também deixar de mencionar nossos especiais agradecimentos aos autores que participaram da elaboração do livro, que está sendo oficialmente lançado hoje, por disponibilizarem e partilharem seus conhecimentos e experiências para a concretização do trabalho. Também agradecemos à revista Proteção, que colaborou na organização da publicação, e toda a imprensa presente que nos prestigia. Pela presença e audiência das autoridades, dos presidentes e representantes de sindicatos e associações, empresários, dos auditores fiscais do trabalho, dos profissionais da construção e da área de saúde e segurança no trabalho. Senhoras e senhores, a todos vocês nossos agradecimentos. Para a abertura oficial, eu convido ao palco aqueles que são os responsáveis pela concretização deste evento. São eles: o presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, senhor Fernando Guedes Ferreira Filho. Acompanhado do diretor de operações do SESI, Departamento Nacional, ilustríssimo senhor Paulo Moll. E também a presidente da Fundacentro, senhora Marina Brito Batilani. Por favor, fique à vontade. Para dar as boas-vindas e proceder à abertura deste encontro, convidamos a palavra o presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas, o senhor Fernando Guedes Ferreira Filho. Obrigado. Bom dia a todos, autoridades presentes, amigos empresários, dirigentes sindicais,
representantes de trabalhadores, profissionais de saúde e segurança no trabalho, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. De princípio, quero registrar um agradecimento e reconhecimento mais do que especiais ao SESI, na pessoa do meu amigo Paulo Moll. O SESI tem um papel relevantíssimo para a indústria brasileira e os magníficos resultados da parceria com a CEBIC são só um exemplo de excelência e qualidade de suas ações. A indústria e o Brasil não podem prescindir do SESI. Presidente Marina Vatilani, da Fundacentro, quero agradecer e dizer que é uma honra contar com a sua presença no nosso evento. O caminho que a CEBIC sempre seguiu tem por premissa pautar sua atuação incessante em direção propositiva, no sentido de colaborar com os desafios do Brasil, especialmente com as reformas, como a da Previdência, e com a agenda de modernização da economia que o país tanto anseia e precisa para voltar a crescer. O setor da construção tem capacidade, estrutura e excelência técnica para ajudar nessa tarefa. Conte sempre conosco. Aos amigos empresários da construção e dirigentes de sindicatos e associações empresariais de todo o Brasil, os cumprimento e parabenizo pelas iniciativas para melhorar cada vez mais o ambiente de produção, mostrando à sociedade que prevenção de acidentes e promoção da saúde do trabalhador estão entre os principais itens da agenda do setor. Não me canso de exaltar o Serviço Social da Construção, o SECONSE, iniciativa dos empresários do segmento, focada na saúde, segurança e bem-estar do trabalhador e que está em 29 municípios em 10 estados, alcançando cerca de 630 mil trabalhadores e seus familiares, sem qualquer custo para eles. Aos auditores do trabalho, o saúdo e agradeço o diálogo e a oportunidade de poder mostrar o que o setor organizado e formal faz em prol da saúde e segurança do trabalhador. Tenho certeza que, unidos, ambiente de entendimento e de esclarecimento de ideias que, por vezes, adivinham da incompreensão sobre as realidades do setor da construção, tão diversas, mas que são um reflexo de nossa sociedade, que tem constante aprimoramento. Somente assim, caminhando juntos, alcançaremos nossos objetivos que são comuns, de pacificação social e de busca de um meio ambiente de trabalho propício a garantir o maior valor de nossa sociedade, que é a vida digna de todos os brasileiros. Aos profissionais de saúde e segurança do trabalho, os cumprimento pelo empenho incansável em fazer o melhor para a adoção das medidas prevencionistas que protegem nossos trabalhadores. Chegamos ao nosso 5º Encontro Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção em 3 circunstâncias especiais. Uma, o evento, que tradicionalmente era realizado em outubro, tem sua data alterada para esse mês. A CEBIC, dessa forma, traz o seu maior momento nessa área para o Abril Verde, e assim será nas próximas edições. Outra, de dizer que encerramos mais um ciclo da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção, a Campate Construção. Foram 5 eventos regionais, em que participaram mais de 460 empresários, dirigentes sindicais de empresas e trabalhadores, além de profissionais de saúde e segurança. Nesse ciclo, cada um desses eventos foi precedido de ações de informação e conscientização em canteiros de obra sobre o tema escolhido, que foi trabalho em altura. Sobre o tema Mais Proteção, Menos Quedas, quase 2.300 trabalhadores ouviram as apresentações da CEBIC, do SESI, do SECONSE e do Sindusconso. A Campate Construção, que se soma às iniciativas das entidades empresariais locais, foi uma semente plantada há 2 anos, e que já germina e mostra que dará grandes frutos. Por isso, tenho a satisfação de dizer que já estamos em planejamento para o ciclo 2019-2020 e que, diante da importância e receptividade, continuará tratando de trabalho à altura. Iniciará no 2º semestre desse ano e já tem o seu primeiro anfitrião confirmado, o Sinduscon de João Pessoa, cujo presidente, o amigo José William Montenegro Leal, está aqui presente e a quem parabenizo e agradeço. Faremos um grande evento na capital da linda Paraíba. A terceira e última circunstância é que trataremos aqui de inovação. Um setor como o da construção, que é comumente visto como conservador em relação às mudanças tecnológicas, está vivendo um dos períodos mais frenéticos que se tem notícia na sua forma de produção. Novas tecnologias estão sendo aplicadas, gerando maior economia, qualidade e produtividade. O canteiro de obras está mudando, a atuação profissional está mudando, novas profissões estão surgindo e o exercício daquelas tradicionais não pode mais ocorrer sem a devida qualificação profissional. Essa evolução tem repercussões claras e imediatas nas questões de segurança e saúde do trabalhador. Por isso, precisamos refletir e transformar como é aplicada a gestão de SST. Assim, em parceria com o SESI e a Proteção Publicações, a quem deixo o meu profundo agradecimento pelo trabalho,
unimos grandes nomes da academia e da indústria para trazer suas ideias, que foram materializadas no livro Segurança e Saúde na Indústria da Construção, Prevenção e Inovação. Neles são tratados temas como indicadores, segurança e produtividade, gestão de SST e inovações tecnológicas da construção. Tenho muito orgulho do resultado desse trabalho, realizado com excelência por seus autores, a quem também deixo meu agradecimento por terem aceitado participar desse projeto tão importante para a nossa indústria. Ao longo do dia, teremos a felicidade de debater o conteúdo riquíssimo desse livro. Hoje, como dito, estamos mostrando só mais uma das ações da CEBIC em prol da indústria da construção. Trabalhamos muito pelo país, já que sem construção não há desenvolvimento, sem desenvolvimento não há emprego. E é só o emprego que traz a vida digna que todos os brasileiros merecem. O bom emprego, devidamente formalizado, pois a informalidade é uma chaga que compromete a segurança do trabalhador, além de todos os conhecidos males que faz ao setor e ao Brasil. Para encerrar, meus amigos, eu quero agradecer mais uma vez a presença e o prestígio de todos, desejando bons trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Fernando Guedes. Nós ouviremos agora o representante do SESI Nacional, senhor Paulo Moll. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste evento que trata da questão da saúde e segurança do trabalho. Em primeiro lugar, queria agradecer à Confederação Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, por essa parceria que é tão importante. Então, obrigado pelo convite, obrigado por aqui estar, obrigado por fazer parte de um projeto tão bonito, tratando exatamente da questão da saúde e segurança do trabalhador. No ano passado, na abertura deste evento, eu colocava exatamente na mudança da perspectiva do SESI, dando mais foco em duas áreas básicas. Uma delas é educação e a outra saúde e segurança no trabalho. Saúde e segurança na indústria, que a gente chama até. Não que outras áreas não sejam importantes, o SESI, desde que foi criado na década de 40, ele tem várias oportunidades e vários temas a serem tratados. Mas ao longo do tempo, pensando no desafio do século XXI, o que se coloca é quais são os desafios para os trabalhadores e qual é o principal desafio do SESI nesse momento. É exatamente estruturar, apoiar os trabalhadores para que sintam-se cada vez mais empregáveis e cada vez mais seguros dentro dos seus postos de trabalho. Então, por isso que essa agenda de saúde e segurança é uma agenda tão importante e tão relevante. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma reportagem que eu tive agora, fui entrevistado semana passada, por um jornalista, e ele dizia exatamente o seguinte: é uma reportagem grande em que eles estão fazendo um compilado com vários teses de doutorado na área de tecnologia e mercado de trabalho, e a pergunta que ele fez foi exatamente o seguinte: olha, o que a gente tem percebido é que a tecnologia tem chegado e isso tem alterado as relações de trabalho e que as pessoas ainda assim estão adoecendo e que, na verdade, hoje tem talvez menos pessoas se acidentando nos postos de trabalho e muito mais tendo problemas psicossociais. Aí eu falei, peraí, então vamos dividir essas questões. Em primeiro lugar, tem um elogio aí embutido, a partir do momento em que as questões de segurança do trabalhador, até mesmo para a academia e para outros órgãos, começam a ver que os dados estão favoráveis, as pessoas têm se acidentado menos, isso é um dado importante, uma reversão que é relevante. Mas ainda assim tem um custo extraordinário. E essa é uma agenda que precisa ser continuada e cada vez mais trabalhada. Por quê? Porque, na verdade, quando um trabalhador se acidenta, existe um custo ali para a família, obviamente, tem um custo muito sério para a família daquele trabalhador, mas também um custo para a empresa. Então, os trabalhos voltados para a saúde e segurança do trabalhador são fundamentais, a partir do momento em que estamos pensando e trabalhando com a questão do crescimento do país e com o trabalhador mais saudável. Então, essa é uma agenda extremamente importante. Do outro lado, a gente tem que pensar, e isso é muito importante, nessa reportagem já começa a tratar, da questão do impacto da tecnologia sobre questões voltadas à segurança. E é importante. Então, se de um lado vamos utilizar essa tecnologia para melhorar os aspectos do trabalho, gerar trabalhos mais seguros, mas também tratar das questões voltadas à ansiedade que gera com o trabalhador e quais os impactos que isso tem
em termos de questões voltadas a fatores psicossociais. Então tem uma abordagem enorme, que talvez seja a nova fronteira dos estudos que a gente começa a pensar dentro do SESI para tratar da questão da segurança do trabalho. Não só a segurança física, mas também a questão psicológica que é envolvida no mundo moderno. Então são questões extremamente importantes. E fico muito feliz de estar aqui hoje, porque tem o lançamento de um livro com experiências voltadas à questão da saúde e segurança na indústria da construção. E isso é extremamente importante, porque, na verdade, quando estamos tratando de um assunto, é importante que disponibilizemos as boas informações, disponibilizemos as boas práticas para que elas possam inspirar mais e mais empregadores, mais e mais trabalhadores numa prática mais estruturada de trabalho. Então, isso é extremamente relevante. Por fim, dizendo que o foco do SESI na área de saúde e segurança está muito voltada à questão da inovação, como foi dita aqui pelo Fernando, que estava antecedendo. Por quê? Porque, na verdade, vamos utilizar as tecnologias que estão vindo para tratar dessa questão de saúde e segurança. Por isso, o SESI, nos últimos anos, criou alguns centros de inovação para tratar de algumas questões, que podem ser desenvolvidos em qualquer indústria, em quaisquer indústrias, inclusive aqui na indústria da construção. Então, temos, já falei de fatores psicossociais, temos um centro no Rio Grande do Sul sobre isso, mas tratar sobre a questão da ergonomia, tratar de questão voltada à longevidade, e tanto a questão do absenteísmo, então, ou seja, o retorno ao trabalho. Então, são vários centros que são tratados para assuntos voltados à agenda de saúde e segurança. Então, esse projeto, esse seminário é um seminário que eu considero extremamente importante, porque é o momento e o local adequados para que a gente possa exatamente buscar essas informações, trocar as nossas experiências e propor, seguramente, um ambiente mais seguro para os nossos postos de trabalho. E porque queremos, seguramente, ter trabalhadores mais saudáveis, empresários mais saudáveis, uma sociedade mais saudável, para que a gente possa produzir mais e melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Paulo Moll. Eu convido agora a palavra a presidente da Fundacentro, a senhora Marina Batilani. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui representando a Fundacentro e falo aqui também em nome da Secretaria do Trabalho. A Fundacentro, eu acho que tem um papel muito relevante nesse novo cenário de preocupação com a saúde e segurança do trabalhador. E a gente está passando por um momento de reestruturação e tentando adaptar uma nova agenda na casa. Então, a gente tem como premissas básicas agora a concretização de uma cultura de prevenção ao acidente do trabalho, não só na reparação, mas colocar a Fundacentro para trabalhar de forma alinhada, tanto com a Subsecretaria de Inspeção no Trabalho, como com a própria Secretaria do Trabalho, num alinhamento de diretrizes, de linhas de pesquisa, para prestar subsídio técnico e trabalhar nessa questão da prevenção de acidente do trabalho. A gente tem uma agenda de desburocratização e modernização da regulamentação, visando não impactar, não burocratizar a criação de novos empregos e, ao mesmo tempo, facilitar o trabalho da fiscalização. Essa agenda, esse trabalho alinhado, eu não vejo como a gente trabalhar de forma diferente, tanto com os parceiros da área pública, mas também do setor privado. A Fundacentro tem um quadro muito reduzido hoje de pesquisadores e tecnologistas, e a gente tem buscado muito essas parcerias com as entidades interessadas na evolução de material técnico-científico nessa área. Eu fico à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, podem contar conosco. Obrigada. Senhora Marina, senhor Paulo, senhor Fernando, gostaria de fazer mais alguma consideração a esse nosso momento de abertura. Então, eu peço só a gentileza que se posicione aqui
de pé à frente do palco para uma foto oficial. Nós já vamos dar sequência à programação com a apresentação dos painéis. Muito obrigado. Fiquem à vontade, ocupem seus lugares reservados no auditório. E dando sequência à nossa programação, passamos neste momento à apresentação dos painéis técnicos do 5º Encontro Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. O nosso primeiro painel nos traz o tema Indicadores em Segurança e Saúde no Trabalho. Para tanto, eu convido à frente o economista, senhor André Ferro. Seja bem-vindo. O médico do trabalho, o senhor Gustavo Nicolai. Bom dia. A engenheira civil, senhora Camila Campos Gomes Famá. Bom dia. E, por fim, recebemos o gerente executivo de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria, senhor Flávio Castelo Branco, para moderar este primeiro painel. Seja bem-vindo, senhor Flávio. Lembrando que a dinâmica do painel consiste na contextualização inicial do tema pelo nosso moderador, senhor Flávio Castelo Branco, de até 5 minutos. E, na sequência, o mesmo lançará perguntas aos painelistas, podendo também passar para perguntas da plateia e jornalistas. O tempo deste painel é de 1 hora e 30 minutos. Solicita-se aos agentes do nosso painel que acompanhem o controle do cronômetro aqui no painel à frente. Portanto, tem a palavra para a condução dos trabalhos deste primeiro painel, o senhor Flávio Castelo Branco. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que foi feito. Eu me sinto até um pouco deslocado, estranho, com toda certeza, que esse, na verdade, é um tema que eu não sou conhecedor, questão de saúde e segurança do trabalho. Quando recebi o convite, eu fiquei até um pouco surpreso. Disse, não, tudo bem. Como o painel é de indicadores, você tem a experiência como economista na geração, no uso de indicadores, então vamos lá. Agora, é um desafio grande, porque, evidentemente, é uma temática bastante específica, com muitos recortes, né, que vão desde questões de natureza do ambiente do trabalho interno até questões sociais, como foi mencionado aqui no início da abertura. O painel sobre indicadores, quer dizer, para se ter um conhecimento de qualquer situação, da evolução de qualquer questão, evidentemente, nós precisamos ter informação. E, no caso específico aqui, eu acho que bastante importante, não precisa, eu acho que nem reafirmar, a construção de um sistema de indicadores. Sistema por quê? Porque você não precisa de um só, você precisa, como todo conjunto de indicadores que são gerados, quando a gente acompanha a economia lá, ou acompanha outras áreas, não só da economia, mas de natureza social, você precisa ter um conjunto de indicadores que tenha credibilidade, tá? Que tenha transparência e que sejam produzidos com regularidade, né? Então, você precisa de um sistema, né, esse sistema de indicadores, em que os atores relevantes, no caso do processo, que vão desde, no caso aqui das empresas, monitoram os seus eventos de acidente, ao poder público, que fica na fiscalização, e a própria sociedade e o conjunto dos que são afetados por isso. De um lado, os trabalhadores da indústria da construção e os usuários dos produtos da indústria da construção, que também são afetados e beneficiados por um ambiente mais saudável, né, na elaboração
dos produtos que eles adquirem. Então, esse ponto é extremamente importante. Eu acho que a construção de um sistema de indicadores precisa ter essas 3 dimensões: regularidade, para você ter uma sequência, poder acompanhar no tempo, a credibilidade, para que não se ponha em dúvida a fidedignidade das informações que estão sendo levantadas, e a transparência, saber como de fato elas são elaboradas, né? Feito isso, eu vejo aqui nos 3 trabalhos, cada um tem uma vertente diferente, né? O André, a questão da evolução dos indicadores, daqui a pouco vai uma pergunta direto para ele sobre como tem evoluído aí a questão dos acidentes, dos episódios de acidente de trabalho. Tem um estudo que utilizou dados de empresas e viu o impacto em termos de custo extremamente relevante, como que tem evoluído essa questão e quais são as implicações daí para diante, quais são as políticas públicas que devem ser desenvolvidas para atender a necessidade de ter um ambiente de trabalho na indústria, no caso específico da construção, mais adequado aos trabalhadores e aos usuários, e evidentemente que gere tranquilidade para os produtores da indústria da construção. E aqui um outro terceiro trabalho que tem, eu acho, traz a questão muito da qualidade, da questão da produtividade, da qualidade, que o sistema não pode ser, o monitoramento não pode ser só no sentido reativo, né, preocupado com só custos, mas especialmente com trazer outras dimensões, como a questão da qualidade, e tratar com indicadores proativos. É isso que depois acho que vamos ver com mais clareza o que são esses indicadores mais proativos. Certo? Então, feito isso, e sempre lembrando aqui que como eu não sou um especialista, eu posso escorregar em alguma questão. Peço desculpas aí aos 3 participantes do painel e à plateia por um eventual escorregão que eu venha cometer aqui. E a primeira, vamos lá, André, como que tem evoluído a sinistralidade, no caso especificamente na indústria da construção, né? O sistema que existe hoje de indicadores, ele é adequado, ele dá conta da aferição, do acompanhamento, da evolução do sistema, da sinistralidade? E se ela na verdade, vamos dizer assim, se você está tendo, se escuta muito falar de acidentes em construção, eu moro no Rio de Janeiro, hoje quer dizer, essa semana, o episódio lá dos 2 prédios que desabaram, evidentemente que está fora do sistema normal de construção, quer dizer, do mercado formalizado. Isso é um problema sério, né? Na verdade, isso também está associado. Mas sempre se escuta falar que a indústria da construção é um segmento que tem um volume grande de sinistralidade. Isso, de fato, é verdade? E essa evolução tem sido positiva ou negativa? Como que tem sido esse acompanhamento, se o sistema de indicadores permite um acompanhamento fidedigno? Bom dia a todos. No ENIC de Foz do Iguaçu, nós chegamos a conversar sobre indicadores, e naquela oportunidade eu disse que nós vivemos no Brasil no inferno dos dados. Principalmente porque os dados são entre si imbatíveis. Quer dizer, se você pega 2 fontes, você seguramente vai ter dificuldade em fazer com que elas falem entre si. Isso é um problema que vai ao encontro do que o senhor falou, da necessidade dos indicadores, de um bom indicador, de ter boa fonte de informação. Nossa fonte de informação é carente em vários pontos. Há um estudo do IBGE apontando uma série de pequenas deficiências, em especial naquilo que diz respeito aos acidentes sem registro de CAT, que envolve desde a subnotificação até a notificação equivocada ou incompleta. E isso, obviamente, vai gerando uma série de efeitos que depois o Nicolai vai poder complementar no que diz respeito ao sistema de bônus e malus. Mas, para os indicadores que nós temos hoje, nas informações que nós temos hoje,
Vamos dividir em duas partes, sentido e intensidade. A janela temporal que nós estamos analisando aqui é de 2012 a 2017. Entre 2012 e 2017, não só o setor da construção, mas praticamente todos os setores da economia registraram redução em número absoluto do número de acidentes. E é possível que surja alguém e critique, olha, mas foi porque também houve uma redução no nível da atividade econômica. Então, você tem menos trabalhadores, você tem menos atividade econômica, existe uma correlação direta entre as duas coisas, então, você tem menos acidente. Na questão do sentido, é verdade. Mas na questão da intensidade, nós vamos observar que a maioria dos setores industriais, em especial o setor da construção civil, apresentou uma redução no volume de acidentes muito maior do que aquele da perda de postos de trabalho. E isso mostra que houve uma evolução, sim, uma evolução significativa. Principalmente no que diz respeito aos acidentes de trabalho classificados como típicos. Em relação à questão dos acidentes de trajeto, eu quero lembrar aos senhores que o acidente de trajeto ele continua sendo um acidente de trabalho, mas ele foi retirado a partir de um trabalho desenvolvido pelo CNI, pela CEBIC, entre outras instituições que conseguiram demonstrar para o Conselho Nacional de Previdência Social de que isso não está no alcance do empresário atuar no sentido de evitar esse tipo de acidente. Isso foi retirado do sistema de bônus e malus. Então, no nosso trabalho, nós desconsideramos a questão do acidente de trajeto. E o acidente de trajeto é um dos poucos que apresenta uma redução de intensidade menor do que aquele observado no comportamento geral da economia. Trajeto, acidente de trânsito, mata muito no Brasil. E até pouco tempo atrás isso era lançado como uma responsabilidade do setor empresarial, no âmbito de uma política pública. Essa política pública foi modificada. Daí a importância também dos indicadores, porque com um indicador você consegue construir os argumentos necessários para alterar uma política pública quando ela não está sendo bem direcionada para os seus objetivos, que foi o caso específico dessa. Tinha mais uma... a questão do acidente específico na construção. O setor da construção civil mata muito. Bom, espera aí. O setor da construção civil é um dos que mais emprega no Brasil. Em números absolutos, é verdade que o setor da construção tem muito acidente. Mas se nós pegarmos os indicadores e relativizarmos esses indicadores com relação ao número de vínculos, nós vamos observar que o setor da construção civil não é um dos mais arriscados do Brasil. Na verdade, é muito mais provável que você morra num acidente de trabalho, trabalhando numa holding do sistema financeiro, do que no setor da construção civil. Mas, em números absolutos, é claro que o setor da construção civil tem uma representatividade muito maior do que as holdings do sistema financeiro. Mas, mesmo em números absolutos, o setor da construção civil não é o principal responsável por acidentes de trabalho no Brasil. Nós temos outros setores, campeão deles especificamente, a produção de sementes. Tem muito mais acidente, é muito mais letal do que o setor da construção. O setor da construção está entre os 10 primeiros. A produção de sementes é o primeiro. Holding do sistema financeiro é o segundo, tá? Então, sugiro que busquem outra opção de trabalho, como eu busquei, sair do sistema financeiro para vir para a academia. Mais seguro para mim. Então, nós temos que olhar os dados relativizados, e não no número absoluto. E é muito comum
você observar as pessoas criticarem em cima do número absoluto. No Brasil, nós temos muitos acidentes de trabalho, é campeão mundial em acidente de trabalho. Em número absoluto, isso também não é verdade. É um grande número? É um grande número. Mas não é sequer o maior da América Latina. Mas, de alguma forma, isso passa, essa narrativa, ela ganha expressões de realidade no cotidiano. As pessoas repetem esse tipo de informação sem contextualizar. E esse é um papel importante do meio acadêmico. Esse é um papel acadêmico, é um papel importante das pesquisas que estão sendo feitas por profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. Existe um crescimento extraordinário no volume de pesquisas em saúde e segurança do trabalho registradas na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Tudo isso reflete a preocupação do setor empresarial no Brasil e da academia também com relação a essa temática. E isso deve ser reconhecido. Eu acredito que respondi. Tá. Muito obrigado, André. Eu acho que você realmente já passou a bola aqui para o Gustavo, quando você falou exatamente da questão médica, certo? E aí, Gustavo, você fez um estudo, um levantamento com empresas e tem impactos de valor monetário até do custo desse acidente, o que significa isso para as empresas. Evidentemente que está tocando o ponto nevrálgico, né? Custo significa uma perda, né? Se você tem um excesso ou uma evolução desfavorável no que diz respeito à sinistralidade, você vai ter danos para o desempenho econômico e financeiro das empresas, certo? E nesse seu trabalho você mostra que tem uma certa, vamos dizer assim, uma nuance entre o curto prazo, as decisões de curto prazo, com uma visão de mais longo prazo, que talvez você tivesse aí, sim, uma estrutura mais positiva no ponto de vista de ter mais qualidade e que se reverteria, inclusive, para os próprios situação da qualidade de vida dos trabalhadores. O que esse estudo nos mostra aí? O que você tem a dizer? Muito bem. Bom dia a todos. Primeiro, alguns comentários que eu acho que eu preciso fazer e me sinto no dever de fazer isso. Um grande agradecimento à Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Em 2012, eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Antônio Carlos Mendes Gomes. E de um primeiro encontro, nós fomos para a reunião da CPRT, da reunião da CPRT para o ENIC, do ENIC para uma ferramenta que hoje está disponível na internet, que é o Construindo Segurança e Saúde, que muitos conhecem aqui, um desenvolvimento de um trabalho incrível. E faltava fazer, então, um levantamento dos dados, do banco de dados dessa ferramenta. E pela sua relevância, é importante que se diga, os dados que estão ali não são apenas da indústria da construção. Rapidamente a gente percebeu que isso seria algo comum a todos os setores, não só os setores industriais, e sim a gente tem ali especificidades da própria construção. 2013 a gente fez um desenvolvimento de uma ideia, de uma metodologia até bastante simples, de buscar o sistema bônus-malus implantado no Brasil e quantificar quanto custa cada evento. À época de 2012, de 2010 até 2017, a gente conviveu com uma metodologia do FAP, o Fator Acidentário de Prevenção no Brasil, que é um sistema bônus-malus, e nos permitia, com razoável facilidade, interpretar quanto custa cada acidente de trabalho, à época, cada comunicação de acidente de trabalho aberta, independentemente de ter ou não ter um afastamento, e quanto custava um afastamento acidentário, aquele que usa o sistema previdenciário, um benefício do tipo acidentário, um benefício B91. E a gente já tinha noção, por estimativas, por ensaios com dados reais de empresas, que aqueles valores eram bastante significativos. E isso evoluiu para dentro do Construindo Saúde e Segurança. Ao longo do tempo, a gente colheu uma base de dados significativa, já tínhamos estimativas mostrando, e por fim, no ano passado, em janeiro de 2018, a gente retirou essa base de dados, já tínhamos lá mais de 3 mil lançamentos, 3 mil simulações, como a gente chama, de empresas de todos os ramos industriais, já dispersas pelo Brasil. Isso foi acompanhado de uma campanha, um trabalho de demonstrar a ferramenta, de exibir a ferramenta, de sugerir uma ferramenta aleatória, gratuita para os usuários na internet.
De lá para cá, então, com essa base de dados, nós fizemos um saneamento desse banco de dados. Importante consensar que ali existem dados reais, mas existem dados fictícios e simulados. O esforço foi de pouco mais de 3 mil simulações. Reduzir essas simulações a 581 simulações. A gente tinha ali 581 registros, que tudo indica são reais de empresas brasileiras de diversos setores. No grupo, 289 empresas, cada empresa com um pouco mais de 2 registros, e ali aplicar, agora sim com uma massa de dados mais significativa, as informações. O período foi de 2014 a 2017, e o que a gente identificou ali? Né? Primeiro, uma massa de acidentes, um volume de acidentes assustador, 778 mil acidentes, 720, números enganam, né? 78.077 acidentes neste período, dentro dessas 289 empresas, 9.760 acidentes por ano, um volume de acidentes mesmo muito grandes, um volume de benefícios muito significativo, e a percepção ali foi de que o custo desses acidentes, em média, beirou 11 mil, pouco mais de 11 mil reais por cada acidente de trabalho naquela época. Isso depois foi alterado em 2018 no FAP, e cada afastamento, em média, R$ 85.790, um quantitativo financeiro que já era grande, que já mostrava, mas que confirmou a hipótese que a gente tinha. Isso é bastante significativo. Também nos trouxe ensinamentos importantes em relação a essa base de dados. Não é apenas o porte da empresa, o impacto desse sistema bônus-malus, ele está relacionado ao denominador número de empregados. Então, um acidente numa empresa de 10 empregados tem o mesmo efeito e impacto de que 10 acidentes numa empresa de 100 empregados, do que 100 acidentes numa empresa de 1.000 empregados. Mas o que acontece com ela, apesar da folha de pagamento ser baixa, a base de onde ela vai ser tributada em relação ao seguro acidente de trabalho ser menor, o impacto disso em termos de colocação e de desempenho, né, de indicador, de índice de frequência, de sinistralidade, acaba sendo muito mais danoso. Então, ainda que dentro da base de dados isso foi percebido, a gente tenha um desvio padrão significativo. Eu tenho empresas que pagam R$2.000 por um acidente, e tem empresas que pagam R$40.000 por um acidente. A média trouxe para nós o valor ao redor de R$11.000. Da mesma forma, para os afastamentos acidentários, eu tenho empresas que pagam 12, 13, 17, 20 mil reais, e empresas que pagam 700 mil reais por cada afastamento previdenciário, isso até 2017. E aí a percepção que já havíamos tido desde o início, mas que começa a se confirmar, começa a se consolidar, é de que essa informação para a tomada de decisão empresarial tem uma relevância significativa. Pensando num modelo lógico de tomada de decisão, de pensamento racional, o empresário, na hora de escolher o seu negócio, as suas diretrizes, as suas estratégias, e neste caso, como fazer no seu negócio saúde e segurança, como fazer prevenção, quais os investimentos que ele faz em saúde e segurança, naturalmente, como todos nós, usamos uma lógica racional, colhemos as informações que estão disponíveis e, com base nessas informações, fazemos a tomada de decisão, no que nos parece a melhor relação de custo-benefício. É claro, isso é natural para todas as pessoas. Se eu sou capaz de demonstrar os riscos daquela compra, eu não faço aquela compra, eu pondero sobre aquela compra. Vamos fazer uma analogia com coisas do nosso dia a dia. A gente tem por opção comprar um automóvel, e pode ter por opção comprar um automóvel novo, com o seu preço, sabendo dos seus benefícios, a sua entrega, a sua garantia, mas comprar um automóvel usado. E no momento em que eu tenho, então, um acesso ao histórico daquele automóvel, aquilo sim me permite uma decisão mais sensata. Se eu comprar um automóvel que já teve problemas mais sérios, de motor, de câmbio, de suspensão, de estrutura, um acidente mais grave, provavelmente aquela minha compra não foi bem feita, aquele investimento não valeu a pena. No momento em que eu tenho informações que antes eu não tinha, a minha tomada de decisão, a minha escolha é muito melhor embasada. E o trabalho construído lá em 2012, o trabalho angariado por parceiros, pela CEBIC, pelo SESI, trouxe
uma formatação desse conhecimento, dar ao empresário a noção de quanto custa um sinistro dele, numa das esferas mais críticas que a gente tem, que é o sistema de bônus-malus hoje, que é pagar mais tributos em razão a isso. Mostrar esse quantitativo permite a ele uma tomada de decisão diferente, mais madura, mais potencial. As áreas interagem. Perceba, o ganho é quando eu, por exemplo, médico, vou entrar na área de economia e vou mexer com valores. A diferença na percepção das coisas, né? Se lá na área de saúde a gente sabe que o rim dói muito, na prática a gente aprende que a parte do corpo que mais dói é o bolso, né? Isso tem uma repercussão significativa. O importante dizer também, não daria para deixar isso de fora, o Brasil é um fiel signatário das convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Nós temos, é importante ressaltar, um enorme avanço em saúde e segurança, há que se reconhecer isso, procuramos mais, queremos mais, mas indubitavelmente perto de outros países avançamos muito, seguimos toda a cartilha, todo o marco regulatório voltado para a saúde e segurança, ao melhor que podemos fazer, com erros, naturalmente, com grandes acertos, como o sistema bônus-malus permite, pegar os valores relacionados aos afastamentos, trazer para a informação, tornar esse custo visível, incorpora e auxilia a decisão técnica. E, naturalmente, o desafio agora é continuar. A base de informações, essa base de dados, os indicadores, o conhecimento dos dados econômicos, nos permite uma tomada de decisão, que só aponta, invariavelmente, um caminho. A prevenção, a prevenção, a prevenção. No nosso caso, né, cada R$1 investido tem um retorno significativamente maior. O desafio é medirmos e mensurarmos isso sempre nos nossos negócios. Mas disso a gente já não tem mais dúvida, o retorno econômico nesses custos é muito grande. Essa questão entre a escolha de curto prazo e de longo prazo. Ou seja, se você fizer escolhas de curto prazo com menor ambição em termos dos potenciais de eliminação de potenciais sinistros no futuro, você está tendo uma certa miopia, né? Se é isso que eu estou entendendo, você vai ter um impacto negativo. Perfeito. E numa analogia mais ampla, né, os empresários brasileiros, eles procuram um resultado a curto prazo. Ele é mais factível, ele é mais desejado, ele é mais ambicioso. Acho que num ambiente mais hostilidade, principalmente em tempos de dificuldade econômica, evidentemente o curto prazo termina se sobrepondo pelas questões econômico-financeiras das empresas, certo? E isso a gente não pode perder, né? Trazer para perto essas informações, mudar a forma de pensar, incorporar substratos, incorporar informações, incorporar dados econômicos, incorporar indicadores para uma tomada de decisão no ambiente preventivo melhor, né? Acho que é um ponto central. Tá, ok, nós vamos voltar aqui. Então, aqui a Camila, estava assistindo do lado aqui, do lado esquerdo aqui. Camila, mas sem qualquer conotação, porque eu não posso ficar olhando para os dois simultaneamente, né? Você menciona aí no seu trabalho a questão de uma postura mais reativa e a postura mais proativa. Seria nesse sentido do que o Gustavo colocou aqui, a postura reativa, essa mais de curto prazo, sem ter uma estratégia que vise ganhos de produtividade, eficiência no futuro, é isso? Bom dia a todos. Bom, realmente essa parte do reativo, proativo, então, relacionado aos indicadores de segurança, aqueles indicadores reativos são exatamente os que aparecem para o médico do trabalho. Então, são os acidentes, são os afastamentos, que, em si só, eles não mostram muito como é que a gente pode realizar a prevenção, uma vez que eles já aconteceram, certo? Então, se você quiser, eu posso voltar aqui a falar um pouco do trabalho. O trabalho que nós fizemos foi relacionado à minha dissertação no mestrado, fui lá no NORI, no Rio Grande do Sul. Em 2008, 2009, mais ou menos, nós fizemos as coletas e 2 estudos de caso voltados a empresas construtoras, exatamente que foram escolhidas porque nós consideramos que eram referência e que tinham interesse em melhorar o sistema de medição de saúde e segurança do trabalho, certo?
Então, esses indicadores de segurança, certo? Eles não foram coletados aleatoriamente, eles foram exatamente ligados a uma medição do desempenho. Essa medição ela servia exatamente para monitorar o desempenho com relação a todos os acidentes e também aquelas situações que a gente verificava antes de acontecer esses acidentes. Certo? Então, nós comparávamos isso a um padrão que era esperado da segurança do trabalho e o indicador proativo, que foi exatamente onde nós focamos mais, ele chegava exatamente para corrigir aquele erro antes que ele acontecesse. Então, como é que nós fizemos isso? Os sistemas de medição de desempenho em segurança e saúde do trabalho, eles têm problemas atualmente. Os principais problemas que nós podemos ver é que eles coletam esses indicadores reativos. Então, são aqueles exatamente que obrigatoriamente as empresas têm que coletar, porque são exigidos por lei, pelas normas regulamentadoras. E também as empresas elas buscam quantificar. Então, muitos dados quantitativos e poucos dados quantitativos. Então, aqueles números, eles nem sempre refletem a realidade, a causa, para poder ser combatido pelas empresas. Outro grande problema é que, muitas vezes, o acidente ele busca um culpado, que é aquela investigação de acidente por ato inseguro. Né? Então, se a gente for verificar, sempre no final de cada acidente vai ter um erro humano, porque o trabalhador vai estar envolvido naquele acidente que aconteceu. E, muitas vezes, a gente não vê que tem uma série de outros fatores relacionados ao planejamento da empresa, a situação do ambiente de trabalho, que vão contribuir para aquele erro do trabalhador. Então, o trabalhador ele sempre vai estar propenso ao erro. O ser humano ele sempre vai estar propenso ao erro. Então, o indicador proativo ele vai verificar exatamente outras causas que não essa que podem levar. Muitas vezes, esse erro humano, a gente utilizar, leva à subnotificação. Né? Então, eu vou buscar esconder aquele acidente exatamente para que os órgãos não fiquem sabendo, que a minha empresa não seja penalizada e até o próprio trabalhador, que muitas vezes é punido ou é considerado como culpado daquele acidente. Então, buscando isso, buscando os indicadores proativos, a gente buscou que esse sistema de medição de desempenho ele retroalimentasse um sistema, eles fossem medidos antes que acidentes acontecessem, situações imprevistas acontecessem, e procuramos, assim, né, combater esses problemas. Nessas duas empresas eram coletados vários indicadores, tanto os indicadores reativos, como, por exemplo, taxa de frequência de acidente, taxa de gravidade de acidente, quanto indicadores que a gente considerava proativos. Então, elas, ao todo, cada uma tinha 8 indicadores de segurança e contavam com esses indicadores proativos. O que seriam esses indicadores proativos? Por exemplo, um relato de um quase acidente, que é aquela situação onde teve toda a probabilidade de acontecer um acidente, não aconteceu por pura sorte. Então, esse indicador, um relato de quase acidente, ele vai mostrar o quê? Um acidente que não aconteceu, por sorte. Então, aí, a gente realizava reuniões, junto com a CIPA, com o SESMIT, exatamente para verificar qual era a forma de combater. Também buscava-se fazer a relação entre esses indicadores reativos e proativos. Então, um relato de um quase acidente e um acidente, eles vão mostrar uma situação muito parecida. Por exemplo, uma quase queda de um andaime e uma queda de um andaime que realmente aconteceu. Também tinham outros indicadores que eram coletados com relação ao planejamento da segurança. Muito comum, que era coletado de forma diferente dessas duas empresas, era o percentual de pacotes de segurança concluídos, ou também o percentual de pacotes seguros. O que demonstrava isso? Nós íamos verificar os pacotes de produção, a produtividade, né, o pacote de trabalho, e, a partir do momento que
tinha aquele planejamento, a gente ia verificar o que era necessário da segurança para obter a produção. Então, buscávamos estabelecer metas, principalmente com relação a esses indicadores. Qual era uma meta dentro do aceitável, de forma que pudesse ser cumprida pela empresa, atingível, que não fosse tão fácil, que sempre buscasse ser melhorado. Além disso, no final das contas, certo? Então, nós verificamos também quais eram as principais diretrizes para que esses indicadores e o sistema de medição de desempenho como um todo, ele contribuísse para a segurança do trabalho. Então, o que nós fizemos com relação a isso? Verificamos, principalmente, que esses indicadores eles tinham que estar não só quantitativamente, mas qualitativamente. Exatamente esse dado do relato, do obter a causa raiz do problema. Também que alinhassem os indicadores de segurança com os indicadores de produtividade. De modo que, por exemplo, um pacote de trabalho ele não pode ser executado antes de um pacote de segurança. Então, para você realizar o trabalho, você tem que ter a segurança antes. Assim, também as empresas buscavam envolver todos os funcionários. Então, vários funcionários de vários níveis, eles coletavam os indicadores. Esses indicadores eles tinham frequências de coletas diferentes. Alguns eram coletados diariamente, outros eram coletados semanalmente, outros eram coletados mensalmente. E variava de acordo com o que desejava se obter e a frequência com que aquilo acontecia, aquele indicador poderia acontecer. Além disso, além de envolver tanto os gerentes que observavam esses indicadores para poder fazer uma tomada de decisão com relação à segurança, a gente também buscava envolver os trabalhadores que, a partir do relato de um quase acidente, a partir de um treinamento, eles conseguiam enxergar o risco daquela atividade que estava ali proposta. Também que esses indicadores eles ficassem visíveis para todos saberem qual era a situação da empresa. Então, as empresas elas possuíam painéis que relatavam, por exemplo, com cores, verde, se a segurança estava ok, amarela, se ela apresentava problemas, mas não tão graves, e vermelho, se aquilo estava num nível inaceitável de segurança. Muito obrigado, Camila. Eu vi pela sua explanação que, na verdade, o sistema de indicadores não deve ser só aquele formal apresentado, exigido pela legislação, mas as empresas também têm que ser proativas no sentido de desenvolver o seu próprio sistema, e muito deles até é específico, adequado à sua atividade. Eu acho que a visão aqui da engenheira, a visão técnica da engenheira, na verdade, complementa tanto a visão do médico aqui, porque você vai dar mais qualidade para os trabalhadores e, evidentemente, também para o resultado econômico, né? Então, nós temos 3 visões aqui diferentes. Nós podemos agora fazer uma dinâmica entre os participantes aqui do painel. Você tem algum interesse de alguém questionar no sentido de fazer uma pergunta ou até levantar um ponto que não foi explorado naquela perspectiva, né, entre vocês? E depois a gente abre perguntas para a plateia, ou como queiram aí. Eu faria aqui para o André. Comentava o André sobre o sistema financeiro, né? E eu virei aqui, reservadamente, fiz a pergunta, mas qual que é a patologia que leva os trabalhadores no sistema financeiro? E ele me respondeu, as doenças cardiovasculares, né? Morte súbita, angina, infarto, nessas características. E é importante fazer uma analogia que eu colocaria assim, como nós temos evoluído em termos de saúde e segurança ao longo dos últimos anos. A gente tem vivido algumas eras, algumas décadas, mais ou menos 10 anos para cada coisa. Quando nós começamos no Brasil as atividades produtivas, né, talvez o maior grupo de doenças, a mais proeminente, o que a gente viveu mais, primeiro foram as perdas auditivas, né, um maquinário com limitações
bastante ruidoso, capaz de causar perda auditiva aos trabalhadores. A gente viveu ali décadas de 1980 até o ano 2000 com o furor das perdas auditivas, uma massificação dos diagnósticos de perdas auditivas, e aí foi necessário a ciência se reunir para definir em consenso o que é uma perda auditiva provocada pelo ruído, o que não é, quais são os diagnósticos diferenciais. Teve ali uma massificação de ações judiciais voltadas a reclamatórios das perdas auditivas, inclusive a possibilidade na época de aposentar um trabalhador. Isso aconteceu no Brasil. Ao longo do tempo, a gente teve uma nova síntese sobre perdas auditivas, aprendeu com isso, e hoje, apesar de o problema ainda existir, ele não tem a expressividade que tinha outrora, décadas atrás. Depois disso, meados de 2000, consequentemente ao nosso desenvolvimento industrial, ao surgimento das linhas de montagem, ao surgimento da profissão dos digitadores, nós fomos para uma segunda era, muito mais nova e desconhecida, que foram as lerdortes. São as lerdortes, as tendinites, osteopatias, os problemas osteomusculares relacionados ao trabalho. E, de novo, o mesmo ciclo se fortaleceu. A percepção da necessidade de soluções ergonômicas no ambiente de trabalho, diminuindo o esforço feito pelo ser humano. Ele não é apropriado para fazer o transporte de cargas, para empurrar, para carregar peso, as dificuldades impostas pelas atividades, caminhando no que a gente vê hoje para uma indústria 4.0, por um outro formato. Da mesma forma, nós aprendemos a fazer os diagnósticos dessas tais das lerdortes, entender que a lerdorte não era uma doença ou uma patologia incurável, que ela não necessariamente aposentava um trabalhador. A gente vive resquícios das ações trabalhistas voltadas às patologias osteomusculares. E, na mesma medida da evolução, soluções ergonômicas já bastante conhecidas e difundidas, que reduzem o esforço do trabalhador, que reduzem a carga de peso. Hoje nós estamos migrando e entrando numa nova era que já é conhecida para a gente, que são os transtornos mentais, né? Qual o efeito da demanda psicossocial sobre esses trabalhadores? Nós já resolvemos em parte ou em grande parte o problema do ruído, claro, ele ainda existe. Nós já resolvemos, aprendemos, temos uma síntese sobre as lerdorte. Agora é o momento, a década, a era de trabalhar as questões psicossociais, os transtornos mentais. O que disto que está na nossa frente é realmente uma doença provocada pelo trabalho? Qual é o papel do trabalho nesse adoecimento? Imagine então um registro dos acidentes por transtornos mentais, né? A nossa falência, a nossa carência. Em todo esse tempo nós sempre fomos reativos, a gente sempre primeiro esperou a onda chegar para poder entender a onda. Assim como nós passamos pelas lerdortes, nós passamos pelas perdas auditivas, nós vamos passar pela era dos transtornos mentais. Há um olhar lá para frente, quais são as doenças ocupacionais do futuro, e aí a gente faz especial analogia com os nanomateriais. Provavelmente a gente vai viver uma nova era voltada à exposição dos nanomateriais que estão aí no revestimento do nosso celular, que geram partículas de tamanho diminuto, que são absorvidas pelo nosso trato respiratório e que a gente sequer tem noção do efeito e do impacto. Então, 3 grandes eras, voltadas naturalmente à evolução, casando com a nossa revolução industrial, a indústria 4.0, cada vez menos mecânica, cada vez mais robotizada, né? E cada vez mais com alta exigência intelectual. Uma transição nos modelos do trabalho, que sempre nos ensinou, mas a duras penas. Nós vamos ter que esperar o trabalhador ficar doente com os nanomateriais para entender essa doença dele. Vamos avançar, vamos fazer uma tempestade em copo d'água para depois entender aquela doença e saber controlar e ter mais eficácia. O exercício sempre é um exercício de projeção do que está acontecendo nos nossos cenários, e não é diferente para a área de construção, ainda bastante manual, ainda bastante braçal, mas já com diversas alternativas para isso, né? Hoje a gente já tem muito mais conhecimento científico acumulado para entender o processo de trabalho do que outrora a gente tinha. O André, as estatísticas, o sistema de estatística acompanha essa evolução, ou ele tem aí uma inércia muito grande e termina ficando defasado? Bom, tem um gap, é claro, mas antes disso eu quero comentar 2 coisas. A primeira é que semana passada nós tivemos a visita de um Nobel de Química
aqui na Anvisa. Me perdoem, me fugiu o nome dele. Foi o último Nobel de Química da Inglaterra, para discutir justamente a questão da nanomedicina e da nanofarmacotécnica e os impactos disso na saúde pública. Então, as entidades que cuidam de saúde no Brasil já estão se preparando, já estão estudando esse tipo de coisa e estão tentando se posicionar. Com relação à questão da saúde mental, também para colocar, há um grupo de pesquisa que submeteu um pedido de grant para uma instituição internacional, entre os pesquisadores eu estou, para desenvolver um trabalho de pesquisa sobre produtividade, saúde mental e prevenção de acidente de trabalho no Brasil. Estamos disputando com vários outros pesquisadores no mundo inteiro, mas um pouco de sorte, o projeto é de boa qualidade, nós vamos poder trazer mais esse elemento para contribuir para a discussão aqui no Brasil. Importante seria que instituições como a Fundacentro, o Ministério do Trabalho e da Previdência, também buscassem construir ações nesse sentido, como, por exemplo, e está citado no livro, o governo australiano está fazendo nesse exato momento. Está fazendo uma pesquisa extremamente longa e exaustiva com relação à produtividade e saúde mental para a economia australiana como um todo. Nova Zelândia também está com um projeto quase iniciando nesse sentido. Está em fase de discussão pela última vez que eu pude capturar a discussão nos fóruns. Em relação aos dados, bom, os nossos dados têm origem no comando e controle da legislação. Para aquilo que é de informação compulsória, que são os acidentes típicos, doença de trabalho, aquilo que tem CAT, há algum tipo de deficiência na informação, mas não é tão significativo. Há subnotificação, isso sem dúvida nenhuma. Mas nós temos mais problemas naquilo que diz respeito às comunicações, aos acidentes sem CAT. Porque no acidente sem CAT eu vou cruzar os dados que estão no CNAE, na CNAE, com dados que vêm da saúde. Comunicados de internação, comunicados de morbidade, e nem sempre eles são preenchidos corretamente. E, frequentemente, a informação mais importante para nós, que é o tipo de acidente e a localização, o local onde foi feito o acidente, não é preenchido. Então, você fica com um vácuo. E aí, essas coisas, elas criam um problema na fonte de dados. Precisa-se trabalhar muito nisso, em especial nos dados que são originados na área de saúde, dentro dos hospitais, dentro do Sistema Único de Saúde. Esse é o nosso principal problema hoje. Problema apontado pelo IBGE, por exemplo, principalmente pelo IBGE. E precisa do poder público definir, regular essa questão, ou isso pode ser uma iniciativa do próprio setor privado? A regulação ela é bastante completa. A questão é, você está dentro do hospital, o SUS aqui em Brasília, no hospital de base, aí uma pessoa chega no pronto-socorro, vai preparar a ficha de internação rapidamente, e nem sempre eu tenho pessoal suficiente para fazer isso de forma adequada. E aí eu tenho que fazer a escolha. Ou eu atendo o próximo da fila e evito que de 70 eu passe para ter 71 pessoas esperando, ou eu preencho completamente a ficha. Infelizmente, nós precisamos de mais automatização dentro do SUS. Eu tenho no meu celular um aplicativo chamado MediaSUS, que é um aplicativo do próprio SUS,
Lá eu consigo controlar, conseguiria em tese controlar as minhas vacinas, eventualmente uma consulta, meus dados de saúde. Se você entrar nele, é praticamente vazio, porque eu não consigo botar essa informação, precisa ser o operador do SUS. E o operador do SUS não tem tempo para fazer isso. Então, até a ferramenta nós temos, ela está presente. Falta pessoal, falta treinamento, falta tempo. Você tem algum ponto, pergunta para os dois? Ou está dando? Ou nós podemos ir para a plateia e ver se alguém tem alguma pergunta aí. Só queria perguntar se eles acham que esses números realmente eles refletem, essa quantidade que diminuiu reflete a realidade de todo o país, assim, né? Ou vocês acham que realmente tem muito mais por trás desses números e como evitar essa subnotificação de acidentes, certo? Que realmente, assim, muitas empresas, as grandes, às vezes, subnotificam, quem dirá, assim, a autoconstrução também, certo? Que eu também é muito presente, eu convivo muito com ela, de onde eu venho, certo? Então, é uma realidade completamente diferente. E aí eu queria saber o que vocês acham que falta para que essa subnotificação ela vire realmente um dado, uma estatística que possa ser corrigido futuramente. Bom, eu vou falar pelo que eu vejo no setor da construção, especificamente. Se você pega os dados de 2012 a 2017, são os dados que estão aqui, você vai observar que os registros sem CAT caem extremamente. Caem muito significativamente. E isso é parte do esforço dessa comissão, da CEBIC e das entidades empresariais. A primeira coisa são as próprias entidades empresariais, os próprios empresários, se conscientizarem de que isso é importante. Pesquisas como a que você fez, que o Nicolai faz, são extremamente relevantes, que mostram isso para todo mundo. Olha, não é custo, é economia, é ganho. Essa é uma parte importante. Então, tem caído bastante. Tem subnotificação? Tem. Eu já vi trabalhos que estimam a subnotificação entre alguma coisa entre 10% e 30%. Muito dela por causa de pequenas empresas informais, pequenas obras informais. Essa coisa terrível que aconteceu no Rio de Janeiro agora. Nenhuma empresa que teve lá, vou chamar empresa usando o termo livremente, tá? Nenhuma das entidades que estavam lá, para não chamar de empresa, não eram formais. Nenhum dos trabalhadores que estavam lá eram formais. Se tivesse ocorrido no âmbito da construção, eu não tenho dúvida de que seria colocado como um acidente de trabalho da construção civil. Embora não tenha nada a ver com a construção civil. Esse pessoal, inclusive, tentou financiar aquelas coisas no Minha Casa Minha Vida. E, por sorte, não conseguiram. Fiscalização, autoconhecimento, chamada a si próprio da responsabilidade, que é o que o setor, na verdade, os setores industriais têm feito. Como eu disse antes, você observa em todos os setores a redução dos registros sem CAT. Por aí, não tem milagre. A informalidade é fonte adicional de sinistralidade, principalmente na construção? Ou não tem elemento para ser categórico? Pode sim, pode sim. Eu posso enquadrar como um acidente de trabalho do setor da construção. Basta o registro lá no SUS ter sido colocado local de acidente, construção. Porque pelo registro da CID eu consigo colocar, e a colega pode explicar isso melhor do que eu, o Nicolai também,
Eu posso colocar queda, acidente com causa evitável, queda de um andaime num estabelecimento industrial ou de construção. Coloquei isso aqui lá. Ou no âmbito da Justiça do Trabalho, olha, isso aqui foi uma obra de construção. Construção. Eu faria duas contribuições ao que a gente viu aqui. No próprio sistema bônus-malus, né, que a gente traz como estudo, não é uma novidade no Brasil, lá fora se utiliza já com bastante maturidade, mas seguramente é uma iniciativa valorosa que contribui para o entendimento do impacto dos acidentes, para transformar o que era custo e investimento. Até 2017, nós tínhamos no fator acidentário de prevenção a inclusão das CATs abertas, né? E aí, de repente, a gente foi lá e mostrou um trabalho, como eu mostrei aqui, R$ 11.280 cada CAT aberta. E eu já tive eventos, picada de abelha, um trabalhador no refeitório da construção, foi lá, teve um enxame de abelha, 8 foram picados. Aquilo foram 8 CATs, custou para mim mais de R$ 100 mil naquele tempo, aquela empresa. E de repente você traz uma informação estratégica para ele, que diz que aquela CAT custa R$ 11.280, qual é a primeira decisão? Não abre a CAT. Né? O tiro saiu pela culatra, daí, e muito bem aceito, muito bem trabalhado pelas comissões, pela CNI, retirar isso do nosso FAP. Hoje no FAP, a partir de 2018, só entram os afastamentos do tipo acidentários, aquela doença que tem uma gravidade maior, que leva um afastamento maior que 15 dias, não entram mais as CATs, ou seja, a gente foi liberado para, enfim, abrir CAT sem que isso traga um ônus financeiro. Não é mais um problema, é uma segurança. A gente fala que tem 2 erros na CAT. Não abrir a CAT quando ela é devida e abrir uma CAT quando ela não é devida. Mas nossa regulamentação e a nossa base legal é tendenciosa. A gente tem uma instrução normativa que fala que a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, tem que ser aberta na suspeita. Ok? Tudo bem, mas então quando eu tiver uma confirmação eu posso cancelar a CAT, e a gente não consegue cancelar a tal da CAT, a gente não tem o botão de cancele a sua CAT, desabra a sua CAT aqui, ela não existe. Então essas políticas precisam ser revisadas. A mesma coisa eu tenho visto muito pelo país ainda, assim, rotineiramente. Depois das alterações lá sobre o FAP, da exclusão do acidente de trajeto, as pessoas me perguntam, no grupo de WhatsApp, acidente de trajeto agora não é mais acidente de trabalho. Um equívoco gigantesco. Acidente de trabalho, não, a única coisa é que ele não entra mais, não integra mais o cálculo do FAP, mas tem todas as prerrogativas de ser um acidente de trajeto, assim como é um acidente de trabalho. E outra coisa, pasmem, que a gente vê muito, é uma ideia ainda que existe da CAT parcial. Não, eu uso o sisteminha lá do CAT Web, na internet, eu baixo o aplicativo e faço uma CAT parcial. Na minha empresa, a gente só abre CAT parcial. O que é isso? Ele vai lá e salva as informações da CAT, que ficam no sistema, até que ele volte, complete, faça o envio e tenha o número do recibo da CAT. Ele não tem número de recibo. Essa CAT parcial é um mero salvamento no sistema do CAT Web dele e inexiste. E tem gente que se ancora ainda nessa ideia de que eu não vou abrir uma CAT parcial. Não é um local, não em outro local, é no país inteiro esta prática, né? Passa do nosso escopo desde uma necessidade, uma revisão da legislação que define o acidente de trabalho, e maciçamente um problema que a gente sempre encontra, sempre revela o falso entendimento de que eu só tenho um acidente de trabalho, eu só tenho que abrir CAT quando aquela lesão corporal causa incapacidade temporária ou permanente. Então, um pequeno esfolão, um pequeno arranhão, uma picada de abelha no ambiente de trabalho, para muitos, a sua conveniência, o entender da legislação, não é um acidente de trabalho, quando na verdade é um acidente de trabalho. Este entendimento precisa ser uniforme para todos. O que acontece hoje, André? Imagina, eu tenho 5 empresas de construção, todas as 5 sempre optaram por não abrir CAT nessas situações, uma situação irregular, hipotética que eu estou colocando aqui. De repente, se uma delas resolve seguir a legislação com estrito rigor e abrir CAT para as picadas de abelha, para um arranhão, para um esfolão, ela está contribuindo para a gente entender o problema dos acidentes. Mas ela vai se destacar entre as 5 como a pior, como a que tem mais sinistralidade. Há uma série, né, de razões para essa subnotificação. Então, um desafio pertinente. E queria pegar o gancho do que ela comentou para contar uma história que resume um pouco do que ela comentou sobre qual é a participação do trabalhador no acidente de trabalho, a sua decisão, a relação do ato inseguro. Minas Gerais
nos idos de 1980, uma das mineradoras lá, hoje não existe mais, foi vendida, mas teve um acidente bastante emblemático. Ela tinha uma mina em montanha, 2 caminhões dressers, aquele caminhão de grande porte que a gente vê. A tarefa desses motoristas era subir e descer a montanha, né? Enquanto um subia vazio, buscando o minério, o outro descia cheio. Ambos os profissionais, e aquela mina era bastante pequena, ambos os profissionais se conheciam muito bem, lideranças, e esses trabalhadores, por alguma razão, a partir de um dado momento, na hora em que eles se cruzavam entre a subida e descida, começaram a, como se fosse um cumprimento, um aceno, uma brincadeira entre eles, trocar de pista. Então aquele caminhão que subia na pista da direita vinha para a esquerda, e o caminhão que estava cheio, descendo, vinha para a pista da direita, para que eles fizessem disso um aceno, uma brincadeira, tamanha intimidade das pessoas naquele ambiente de trabalho. Naturalmente, uma ocasião, um deles ficou doente, foi substituído por um outro motorista, que na primeira cruzada bateu de frente, os 2 caminhões bateram. 2 mortes, evidentemente. O relato de investigação, eu participei disso, quando eu cheguei em Minas Gerais, eu fiz a revisão dessa investigação, e o relato era ato inseguro dos trabalhadores. Não cumpriram as normas da empresa de tráfego, de trânsito interno. Esse foi o entendimento da empresa. E quando a gente foi esmiuçar aquela investigação de acidentes, foi olhar o que estava por trás daquilo, a gente começou a perceber que era bem maior. Na verdade, as lideranças, os chefes, sabiam que eles faziam isso, e nunca os advertiram, e nunca proibiram a teletática. Inclusive, havia registros de que muitas vezes os líderes subiam o morro de carona dentro do caminhão, e percebiam que aquilo era feito. Na verdade, a gente coloca, olha, que o problema aqui é motivação incorreta. Esses trabalhadores estavam incorretamente motivados a cumprir com rigor as regras da empresa. Se na primeira vez que isso acontecesse, cada um deles tivesse sido advertido, eles estariam vivos hoje, né? Então, relembrando que vai muito além do ato inseguro, né? O trabalhador, as condições de trabalho são um espelho da gestão da empresa e do valor que ela demonstra e do valor que a liderança demonstra sobre saúde e segurança. Relembrando aqui, eu falo muito, viu? Só tenho que desligar meu microfone. Mas relembrando aqui a história da DuPont no Brasil, DuPont no mundo fora, na Inglaterra, meados do século XX, uma fábrica da DuPont, produtos químicos, explodiu. O que a DuPont fez em sequência? A partir dali, grandes lições, grandes aprendizados, criou uma metodologia de saúde e segurança que hoje ela vende, ela comercializa, bastante robusta, e criou uma série de regras de circulação, de trânsito. Algumas delas a gente usa no dia a dia, estacionar o carro sempre de ré para uma rota de fuga. E naquela ocasião ela reconstruiu a fábrica e colocou no meio da fábrica a casa do diretor da planta. Morariam ali o diretor da planta e a família dele. Qual é a mensagem que a DuPont dá naquela reconstrução? Se explodir essa fábrica de novo, vão morrer a família do diretor daquela planta. A pessoa mais preocupada com saúde e segurança dentro daquela planta tem que ser o diretor da planta. Então, modelos que mostram saúde e segurança como valor. Ok. Bem, nós temos aqui um assistente aqui pelo YouTube, na transmissão ao vivo que está ocorrendo, ele tem uma pergunta endereçada aqui aos vocês 3 aí, quem quiser responder, os 3 responderem. O nome dele é Robson Souza Lima, ele é enfermeiro do trabalho de Salvador. Ele quer saber aqui de vocês como enxergam o e-social no auxílio desses questionamentos de CAT e na questão da saúde ocupacional. O e-social é positivo para isso ou complica mais os registros? Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, o que a gente comentou aqui, a dificuldade em ter acesso a essas informações passa por um cenário novo, doravante, com a chegada do e-social. Ali dentro a gente tem uma série de obrigações. O envio de informações escrituradas pela empresa para o ambiente do e-social. Eu costumo contar uma outra história. Imagina o seguinte, que nós fôssemos aqui uma empresa, todos nós somos sócios e a gente resolveu contratar um trabalhador como auxiliar de serviços gerais, trabalhando conosco, ajudando nas tarefas do dia a dia, algo corriqueiro, algo normal. De repente, a gente vai precisar fazer uma intervenção do lado de fora do nosso edifício, tem que colocar um andaime ali, e na falta de um trabalhador, ou na necessidade de ajuda para fazer aquela tarefa,
nós vamos colocar aquele trabalhador que a gente contratou para subir no andaime. Se nada acontecer, ele executar a tarefa com louvor, sair dali vivo, resumindo as ideias, tá tudo bem, passa desapercebido, a gente teve sucesso na nossa tarefa. Agora, se ele cair daquele andaime, ficar paraplégico ou perder a vida, invariavelmente, Previdência vai pagar pensão à família dele, ou uma pensão por invalidez ao próprio trabalhador, o ônus disso é gigantesco. Só que aí, lá no judiciário, na hora que a família reclamar uma indenização por esta vida, por esta invalidez, a documentação que a gente vai utilizar não é mais a que a gente utiliza hoje. O PPRA, o PCMSO, os meus comprovantes e registros de treinamento, o papel aceita tudo. Aí, nesta ocasião, o juiz vai aprender a oficiar o e-social e ver o que nós escrituramos naquela época que nós os contratamos, aquele trabalhador, em relação àquele trabalho. Na previsão das tarefas, na descrição da atividade dele, estava previsto o trabalho à altura? E como consequência, estava previsto o trabalho à altura como um dos riscos mecânicos? E o treinamento para trabalho à altura, que também vai para o e-social? E a avaliação psicossocial, NR35 desse trabalhador, está lá no atestado de saúde ocupacional dele? Os riscos e o EPI desse trabalhador, esse vínculo exemplifica muito bem isso, né? Doravante, nós, com o ambiente do e-social, vamos escriturar o que acontece à empresa em tempo real. Ainda que haja perspectiva de uma alteração, de uma exclusão, de uma mudança, é em tempo pequeno. E nós vamos responder por isso na medida em que os fatos forem acontecendo. A gente não vai mais reconstruir o passado. Esse é um dos primeiros pontos, né? Nossa responsabilização sobre a chegada do e-social, que tem duas vertentes, né? Que é um enorme desafio para as empresas brasileiras, para as indústrias brasileiras, algo que a gente nunca viveu antes em saúde e segurança. É claro que vai forçar as empresas a fazerem mais e melhor saúde e segurança, prevenção, planejamento dentro do social. Por outro lado, traz a informatização da área de saúde e segurança. Então, pela primeira vez, nós vamos ter um banco de dados estruturado em que a CAT que está aberta lá é daquele trabalhador que é vinculado à empresa. Hoje eu posso abrir uma CAT na unidade ali no CAT Web, colocando o CNPJ desse hotel, o nome do André, o meu CPF, o sexo de alguma das mulheres aqui presentes. E o sistema vai aceitar. Dali para frente a coerência dessas informações aumenta muito, mas mais do que isso, abre-nos para uma era de informações digitais. E aí o caminho é muito amplo, a geração de informações. Nós teremos diferentes daqui a 2 ou 3 anos. Eu acho que sim, é grande, mas o e-social também não pega tudo. Não, o e-social não vai saber se teve ou não teve o acidente. Se você abrir a CAT, você vai fazer isso de modo sistematizado, regulamentado dentro do sistema e vai contribuir para uma informação mais fidedigna. Mas os cruzamentos e o que a gente escriturou ali é um ponto importante. Aumenta sobretudo a nossa responsabilidade. Você tem? Só para complementar, nós estamos no mundo do Big Data agora. Então, nós vamos ter que criar mecanismos para cruzar todas essas informações. E mais importante do que isso, é nós que estamos do outro lado do governo, no setor privado, estamos na academia, é buscar o acesso aos microdados e poder fazer os cruzamentos para desenvolver as pesquisas e encontrar eventuais mecanismos para corrigir ou ajudar na formulação de políticas públicas. Nesse sentido, é mais uma base de dados que serve para você cruzar dados e melhorar a qualidade dos dados. Mas vamos ter que esperar para ver qual é o nível de acesso do microdados que vai ser garantido para nós, para todos nós. Nesse trabalho, no primeiro capítulo, inclusive, ele é posto como se fosse um roadmap para que cada um aqui possa pegar e reproduzir as pesquisas e encontrar os indicadores e ver para o seu setor, para o seu estado, como é que está se desenvolvendo os indicadores de acidente de trabalho. Então, é importante que todos nós possamos conhecer e trabalhar com isso, porque isso pontua a nossa atuação profissional e pessoal. Ok, obrigado. E Camila, o e-social teria alguma, nesse seu sistema da proposta de indicadores proativos, o e-social interagiria com ele?
Bom, sempre depende da empresa o indicador, né? Então, você, quando vai escolher um indicador de segurança dentro do seu sistema de medição, você tem que ver o que vai querer achar com isso. Então, se é uma coisa, se é o que é importante para a empresa, além desses indicadores, a gente tem que ver também o que há por trás dele. Não adianta eu colocar qualquer um se aquele dado ele vai ficar sem uma utilização. Além disso, os indicadores eles também têm que ver fatores subjetivos. Então, dentro disso, nós podemos verificar que tipo de informação, que tipo de dado a gente vai querer. Por exemplo, podemos ter indicadores que meçam a pressão, né, aquela pressão do trabalho, as metas que são colocadas também. Então, cada empresa ela vai ter os seus e ela vai buscar os seus de acordo com a informação que ela deseja obter. Então, vai ser diferente de empresa para empresa. Ok. Temos mais alguma pergunta da plateia? Não. Eu vou fazendo aqui. Tudo isso aqui, eu, com a minha cabeça de economista, sempre me pergunto qual o efeito que pode ter um sistema de indicadores, uma política de prevenção de acidente de trabalho sobre a produtividade. Eu acho que no teu estudo aí você faz essa relação no curto prazo com as políticas de longo prazo, certo? Porque é crítico, evidentemente, que e eu acho que a Camila aqui também, quando colocou a visão mais, vamos dizer assim, de engenharia dos processos, né, do acidente do trabalho, tem uma relação direta com a produtividade. Se a empresa pensar no seu sistema de indicadores, no sentido de aferir, estar medindo ganhos de produtividade determinados por posturas em relação ao acidente, porque o acidente, quando ele se materializa, ele tem um custo. E o custo, evidentemente, tem um impacto negativo na produtividade, né? O que você diria sobre isso? Vocês também, como é que é? Gustavo. Desculpa. Invariavelmente, né, eu acho que nós estamos colocando, ou a gente tem a oportunidade, ou o país está fazendo isso, é um mérito conjunto, né, não é de uma empresa ou outra. Primeiro, criando um ambiente de estruturação de dados, de um Big Data para saúde e segurança, que é uma coisa que historicamente a gente não tinha. As empresas que até agora informatizaram a sua gestão de saúde e segurança, e são poucas, o fizeram já pela ambição de ter dados, de ter indicadores, de mensurar seus resultados, de melhorar o seu processo. Tudo isso intrinsecamente vai para a estratégia da empresa e vai contribuir para a sustentabilidade no negócio e para a produtividade. Se você olha para os nossos antepassados, antigamente a gente tinha área de departamento pessoal nas empresas, muitas têm. Essa área foi ganhando importância estratégica no negócio. Hoje é uma área de recursos humanos, uma gerência de recursos humanos, uma diretoria de recursos humanos, quiçá, como eu já trabalhei em empresas com uma vice-presidência de recursos humanos, reconhecendo o tamanho da importância da mão de obra, da atração e retenção de talentos dentro do negócio, especialmente para a área de construção. Em saúde e segurança, quando eu comecei, éramos apenas SESMET, quadro da NR4, aquela composição obrigatória e legalista desses profissionais dentro da empresa, tendo que ali cumprir uma base legal, e essa era a importância que a gente tinha. Ao longo do tempo, e mais do que nunca hoje, com o e-social na saúde e segurança, com a necessidade de uma base de dados na saúde e segurança, nós evoluímos para uma saúde e segurança estratégica. E o que a gente tem visto mais em empresas de grande porte quando você vai falar em saúde e segurança, é uma assessoria, um serviço, é uma consultoria, um trabalho que vai conversar com a alta direção da empresa, que senta na alta direção da empresa e que lá tem uma cadeira, assim como tem recursos humanos, assim como tem a produção. Cada qual colocando as suas vertentes sobre o negócio, com um objetivo estratégico, a sustentabilidade daquele negócio e, naturalmente, a própria produtividade. Entender o papel do trabalhador na produtividade é um ponto bastante importante. Dar valor para a saúde e segurança é algo bem significativo.
Bom, a questão da produtividade ela foi explorada no capítulo 2 do livro. No Brasil, nós temos, estranhamente, poucos estudos, na verdade, com relação à produtividade e segurança do trabalho, do ponto de vista quantitativo, em comparação com outros países da América Latina. Na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, esse tipo de estudo ele já era muito grande e vem crescendo cada vez mais. Existe uma correlação clara entre competitividade global da economia e a quantidade de acidentes de trabalho. Você será mais produtivo toda vez que você for mais seguro. Isso parece óbvio para qualquer pessoa. As razões para isso são várias. No nosso caso aqui, para dar um exemplo absolutamente trivial, caiu uma pessoa do andaime na obra. Imediatamente, o que acontece? Para a obra. Todo mundo vai ver o que aconteceu. No mínimo, você vai perder. Não aconteceu nada no acidente. O cara caiu, por um milagre do destino, caiu em pé. Um filme de Kung Fu chinês dos anos 70. Ainda fez a posição. Ainda assim, uma hora todo mundo vai parar, porque o outro vai contar a história para o outro, que vai contar para o seguinte. E assim você perde produtividade. Então, investir em segurança no trabalho, o Nicolai já falou isso, a Camila falou isso, eu também já pincelei esse tópico aqui, não é custo, é ganho. É ganho para a empresa e para a economia do Estado e do país. Então, bom, vamos investir em segurança no trabalho. Uma pergunta, eu não vi em nenhum dos trabalhos uma menção à questão da rotatividade. E é sempre associado à indústria da construção ao alto índice de rotatividade, né? Isso tem impacto, creio eu, obviamente dizendo, não especialista na questão, creio eu que tem um impacto no risco que os trabalhadores com alta rotatividade estão sujeitos, né? Tem alguma evidência disso aí? Sim, tem algumas pesquisas em torno disso. Não são muitas, mas existem algumas. Eu me lembro de uma da Federal de Minas Gerais, me fugiu o nome da pesquisadora agora, mas depois eu posso, se for do interesse, mandar o link para vocês. Com relação à rotatividade, na verdade, com relação ao perfil do trabalhador da construção, existe um trabalho que foi feito pela própria CPRT, que está disponível, se eu não me engano, talvez até para download na página da CEBIC, que traz o perfil do trabalhador e avança um pouco nessa questão, embora o foco não seja especificamente na rotatividade. Mas, como praticamente em todo tipo de indústria, quanto mais capacitado você for, menor a probabilidade de você sofrer um acidente. O ruim, e há pesquisas muito interessantes com relação a isso, é quando o indivíduo acha que ele entende do assunto. Quanto mais superficial for o conhecimento dele sobre aquilo, mais falsa segurança ele tem. No caso do fator acidental de prevenção, como ele está colocado hoje, ele vai comparar apenas você com o seu grupo, não com os outros grupos. Quando você amplia esse leque de comparação, isso já foi até discutido, né, como uma eventual alteração no FAP, coloca todo mundo no mesmo bolo e vamos ver de quem é a menor ou a maior fatia. Qual é o setor que afasta mais? Pegando o gancho aí do sistema financeiro com as doenças cardiovasculares. Qual é o prejuízo disso no sistema previdenciário? É gigantesco, com certeza. Quem traz mais ônus social? Pois é, né, André? Na verdade, eu quero aproveitar esse gancho e dizer que está completando 10 anos o decreto que diz qual é o nível de risco de cada setor da economia. Quando ele foi produzido... O cenário era um. O cenário era outro, até do ponto de vista de normativa, porque o acidente de trajeto ainda era calculado como um risco inerente a cada setor industrial.
é necessário que esse decreto seja revisto, é necessário que a metodologia utilizada para definir os graus de risco seja revisto e seja muito transparente, porque eu particularmente sou fico muito confuso com relação a ela. Eu entro por uma janela, saio por uma porta e não consigo fazer as contas, eu não consigo chegar na conta que eles chegam. E mais, eu preciso observar na trajetória, e não num ponto específico do tempo. Quando eu vou analisar esse tipo de coisa, evolução de risco, poxa, o próprio nome está dizendo evolução. Eu preciso ver ao longo do tempo qual é a trajetória, e não um retrato no tempo e olha, o risco é esse, todos os setores, ou melhor, das 60 atividades que estão no setor da construção, eu acho que 3 estão como de risco médio. O resto, todo mundo é risco elevado. A maioria, mais de 50%. Então, precisa ser? Mas, se você olha os indicadores, você vê que a incidência, por exemplo, o primeiro dos setores da construção civil que aparece vai aparecer na posição de 80. E há coisas que estão na frente que estão com risco mais baixo, risco médio. Então, precisa rever isso. Só mais uma colocação, Flávio, até para a Camila, porque dentro desse debate de hoje, no próprio trabalho que gerou o livro, Camila, a gente trata de subempreiteiros, né? E no seu texto também você fala um pouco de como definir esses indicadores proativos no caso da gestão desses subempreiteiros. Queria que você fizesse alguma observação a respeito disso, para esclarecer mais um pouco. É uma pergunta boa, porque tinha uma das empresas que ela coletava, sim, uma avaliação dos subempreiteiros, certo? Então, ela fazia exatamente como um questionário, um checklist, do que eles deveriam ter com relação à segurança do trabalho e aplicavam. Então, a nota variava de 0 a 10 e, assim, eles poderiam saber exatamente qual era o ponto da segurança do trabalho que eles não estavam adequados. Mas sim, tinha uma das empresas que ela se preocupava, tinha esse olhar, porque ela tinha muitos subempreiteiros. Ok? Bem, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria agora de passar a vocês para fazer talvez uma mensagem final a respeito da questão dos indicadores de saúde e segurança do trabalho, as implicações principalmente para políticas públicas que precisam ser revistas ou aperfeiçoadas para isso. Começando pelo André. Bom, a primeira política pública que precisa ser aperfeiçoada é a revisão do decreto de risco. Essa é urgente, eu imagino. Eu gostaria de convidar os senhores do Sinduscons e das demais entidades do setor a tentarem reproduzir a metodologia que está posta as metodologias que estão postas nesse capítulo 1º, para que vocês possam conhecer a realidade do acidente de trabalho nos seus estados. Conhecimento é poder. Vocês vão poder discutir melhor políticas públicas, influenciar na formação de políticas públicas nas suas assembleias legislativas e auxiliar a CEBIC e a CNI na construção de políticas públicas aqui em Brasília, na medida em que melhor informados vocês estiverem com relação a esse cenário. O roadmap foi posto no trabalho de todos os colegas aqui, a metodologia do Nicolai está disponível sempre para consulta. É muito importante que o setor gere informação de boa qualidade. E mais importante do que isso, use essa informação. Porque, caso contrário, outra pessoa vai usar. Afinal de contas, a construção civil é a que mais mata no mundo. Assim dizem, né? Mas não é isso que as estatísticas mostram para nós. Mas eu só consigo contra-argumentar isso se eu tiver informação. Olha, está aqui. Isso não corresponde com a realidade. E aí eu desconstruo uma narrativa que é feita
para atacar o setor industrial, da construção em particular, mas em geral. Ok, Gustavo, você tem rapidamente, nosso tempo está aí. Considerações finais. Eu acho que o desejo de todo mundo, de todo empresário, em todos os setores, na construção não é diferente, é que a gente chegasse a esse ponto e dissesse, olha, tem aqui um produto, esse negócio aqui, você vai lá, compra, isso vai resolver os seus problemas de saúde e segurança, e daí para frente você dorme tranquilo. Aí você pega aquele preço, 5 milhões, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, entende que aquele é o preço, incorpora isso ao seu produto, vende aquele negócio e fica tranquilo, vai dormir tranquilo com saúde e segurança. Lamentavelmente não tem solução fácil, não tem solução única, não tem solução simples. Agora, tem solução. Quando a gente olha a evolução aqui no ambiente nacional e internacional, a solução para se ter melhores resultados em saúde e segurança, hoje, as melhores ferramentas que a gente tem, na verdade, é uma metodologia, sistemas de gestão de saúde e segurança. Implantar nas suas empresas um sistema de gestão de saúde e segurança. E pela própria palavra, sistema é uma coisa complexa que passa por várias vertentes. Quando a gente olha o histórico do desenvolvimento no mundo afora, a gente começou com essa lógica de sistemas lá pela OIT em 2001, a norma ILO 2001, ela não veio para o Brasil, ela não pegou aqui. Nós convivemos com uma coisa que foi a ISO 18001, né? Aí no modelo de certificação, para aquelas empresas que querem competir em mercado internacional, se certificar na ISO, na OSAS 18001, ter um certificado, demonstrar que tem um sistema de gestão de saúde e segurança, proatividade, melhoria contínua dos seus indicadores. E hoje é importante frisar, a gente nunca pode esquecer disso, em março do ano passado, pouco mais de um ano, a gente teve o maior consenso internacional sobre saúde e segurança já elaborado, que é a ISO 45001, a norma ISO 45001, que tem o aval do OIT, que tem o lado mercantil da OSAS, que tem o selo da ISO, mas que ali no seu conteúdo representa o maior consenso internacional sobre saúde e segurança, sobre metodologias de saúde e segurança. Não quer dizer com isso que uma empresa, para ter melhores resultados, precisa ir lá e se certificar e pagar por um certificado e construir profissionais. Mas quer dizer o seguinte, que aquele conteúdo, aquela forma de fazer, aquela metodologia é o que melhor nós conhecemos hoje para oferecer resultados sobre saúde e segurança. Sem garantia nenhuma, mas é o que mais sucesso teve dentro dessa história. Então não há soluções simples para a saúde e segurança, esse é o desafio posto, mas quando a gente olha para o que existe já existem sim metodologias capazes de alavancar resultados em saúde e segurança, de trazer resultados em produtividade e sustentabilidade. Tudo bem? Camila? Bom, pegando o gancho aí do amigo, exatamente o sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho, o sistema de medição de desempenho, ele entra dentro desse sistema de gestão, porque você tem que planejar suas medidas, né? Então, depois executá-las, controlar. Então, o controle da segurança do trabalho é onde atua. É fácil? Sim, é simples, só que tem que ter o interesse do gestor e a participação de todos os níveis da empresa. Isso é o mais importante. E não são necessários muitos indicadores para fazer um sistema de medição de desempenho. Então, basta que você saiba o que você quer medir, como medir, e ele seja eficaz e eficiente para a sua segurança de trabalho. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, André. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Agradeço a CEBIC e a audiência aqui. E eu aprendi com certeza muito sobre saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado a todos. Eu vou pedir desculpa, eu não vou continuar no evento, até gostaria, mas eu tenho outro compromisso à tarde, não vou poder. Tá certo? Um bom evento no restante do dia. Novamente, muito obrigado, Camila, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, André. Muito obrigado aos nossos expositores, senhor Flávio, pela moderação. Eu peço agora aos nossos atores deste primeiro painel que se posicionem à frente do palco para os registros aí de uma foto oficial. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem à vontade para ocuparem seus lugares no nosso auditório.